Boa semana. Vamos todos morrer. Vanderding. Não solte já. Não Hoje é dia de Reis. De reis Estive a quê? fazer as de Reis de Portugal, sempre que se calha nesse dia, vem cá. Hoje, sim, dos 34, já sabemos, 32 homens e 2 mulheres que tivemos, já só faltam 4 ou 5, não tive tempo de ver tudo, só nos faltam 4 ou 5. Depois vamos aos filhos. E depois do adeus. Depois começa a ir aos filhos que morreram de tuberculose, enfim, por aí. Claro, Depois claro. Dom Duarte. Exatamente. Entusiasmante. Coitadinho, Deus Ainda cá conserve está. por muitos anos. Solta a trilha. Vamos lá. Isto é alegre. Mas não tropo. Pois é, neste dia, em 1816, morria no Rio de Janeiro. Imaginem vocês, no Rio de Janeiro. É Rio bom, de não é? Janeiro. No É Rio de ótimo. Janeiro. É por bom, é acaso. fichíssimo. Aos 81 anos. Tão nova. Não estava à espera. Novíssima. No flor da idade. É verdade, falamos da Rainha de Portugal, Dona Maria I, a primeira, de resto, mulher a ocupar o trono de seu próprio direito. Ela chamava-se Maria Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana. Não é Eu sei nada. que vocês adoram que se diga os nomes todos completos dos reis e depois dizem sempre tantos nomes, como se não soubessem, já carecas desde miúdos, que os reis tinham muitos Tinham nomes muitos, próprios. Mas é sempre muito impressionante. Pois é. Não sabia. Porque aquela escolha que tu fazes de chamares Ana ou Rita a uma Ana Rita, aí era uma profusão Sim, estonteante. muitas vezes, sim, claro. Tinha a ver com os reis, por exemplo, as princesas, tinham muitos padrinhos, não é o padrinho e a madrinha, geralmente iam convidar parentes das várias casas reais com que eram aparentados, por exemplo, e depois temos aqui a devoção dos próprios santos, ou santo do Claro. dia, e todos muita estes nomes terão informação, significado lá em casa, lá na casa Lá em dela. casa. Lá se aspirando a coisa, a realidade e Sim, incluindo claro que no ela, nome. como sabem, o seu regal name foi o seu primeiro nome, o seu Claro. nome Maria. Simplesmente Maria. Simplesmente Maria, tal e qual. Bom, ela nasceu em 1734 em Lisboa e era filha do rei Dom José e da rainha Mariana Vitória. Não consigo deixar de dizer que nasceu ainda no reinado do seu avô. Portanto, custa-me dizer nasceu filha do rei Dom José porque não é completamente verdade. Porque quando ela nasceu, o pai era apenas o príncipe herdeiro José. Ok. Mas a mãe já era a Mariana Vitória do Borbão. Isto é para baralhar as pessoas e a partir de agora já não conseguirem focar-se no que eu vou dizer. Calma, TVI. Exatamente. Bom, ela era a filha mais velha e quando, por ter sido a primeira a nascer, tornou-se logo a herdeira do pai, saltando, ou seja, a herdeira do avô até no caso. Nós sabemos que o trono passava tradicionalmente de homem para homem, não é? Do pai para o filho, mas não era extraordinário que uma miúda nascesse já como herdeira do trono. Claro, era até, circunstancialmente, até nascer o seu irmão a seguir e ela cedia esse direito. Só que não aconteceu neste caso, é verdade, porque foram nascendo sempre mais raparigas, são 4 raparigas ao todo, a Dona Maria e as suas 3 irmãos. Isto foi um problema sério. A rainha ia faziam Imagino. promessas, iam tratamentos, mandavam vir de longe bruxos, Sangravam a o Rick senhora. Levine, enfim, sabe, bruxos, Pá, e a astrólogos. cada nascimento o desespero de Claro, é mais assim, uma oh my God, not rapariga. again, not again. Sim, porque era de facto importante ter um homem, até que se percebeu que não iam ter, tiveram essas 4 raparigas, e pronto, era assim mesmo, ia ser uma mulher que iria herdar o trono, só que ia ser a primeira mulher nessa iminência. As cortes juntaram-se, olha o que é que a gente está a fazer, matá-la, bater-lhe, até ela ser um homem. Não funciona assim. É dizer, uma cana a dizer assim: és um homem, és um homem, és um homem, fala como um homem, não estás a chorar, tu não és um rato. Gravíssimo. És um homem ou és um rato? E ela, deixem-me da mão, por amor de Deus, deixem-me da mão. Lá Mas havia perceberam aqui... que não dava. Exatamente, mas há aqui um problema, que é o casamento dela. Está proibido por lei, a lei que regia Deles a próprios. sucessão, sim, as cortes de Lamega, enfim. Estava proibido ela casar-se com um príncipe estrangeiro, porque naturalmente isso punha em causa a soberania nacional e era preciso encontrar portanto, um português para ela casar e, claro, não podia ser eu gosto muito dele, o Jorge Nuno Pinto da Costa ou Claro. o Henrique Azevedo, Sim. ou até o recém-falecido Nabeiro, Dr. Nabeiro. Portanto, tinha de ser um homem da família real e foram escolher precisamente, é verdade, Tiago, eu sei que nos custa um bocadinho ouvir, mas foram escolher de facto o seu tio, irmão do seu Pronto, pai, não é? Pedro, que vai ser a seu tempo o nosso rei Dom Pedro III. Era verdade, sim, é um tio,
ela é sobrinha dele. Não foi a primeira vez que isso aconteceu na foi. história, certamente. Não foi. E nas famílias reais era um bocadinho mais óbvio. Isto tem que ter dispensa papal, claro. Era considerado. Sim, é primeiríssimo grau, segundo grau, não é gravíssimo. Mas pronto, lá, aceitar, dinasticamente ficava tudo Em família. composto. A família foi a maneira que arranjaram Credo. para justificar esta passar por senhora. Ela vai chamá-lo tio até ao fim da vida. Ai, que horror. Foi assim que começou? Sim, como se fosse a um- moda dos. Chamar tio aos sogros. Geralmente é aos sogros, ela era o próprio Tio, marido. não sei o quê. Ó tio. É aos sogros. Mas como que Ela é chama-se o- que é amor? Sim, que, Amor. amor. Agora, a verdade é que parece-nos tudo estranhíssimo ele foi um casamento muito feliz, eles gostavam mesmo muito um do outro. Estranhíssimo, não é? Eles vão ter 6 filhos, em boa verdade 5, porque há um que nasce morto. Nasce morto não, mas morre no primeiro ano de vida. São 2 rapazes e 3 raparigas, lá vai a sua vida e a vida lá segue muito contente lá uns com os outros e pronto, tinham aquela vida também que era o que havia na altura. Que era uma vida um bocadinho mais parva que a gente tem hoje. Era da caçada para a mesa, da mesa para a caçada, saíam dos costas, entravam nas coisas, saíam das coisas, voltavam a entrar Às nas costas costas. e por aí adiante. Também não fugia muito. Viviam no Museu dos Era Coches, que é para exatamente. entrar, sair, Eles viviam em entrar, sair. museu, tudo onde eles viviam, hoje em dia é um museu. O Museu dos Costos, na altura era uma garagem, chamava-se Tal garagem. e qual, tal e qual, tal e qual. Não queria mentir, isso não é. Não, eu acho que é a Dona Maria II que fundou o Museu Museu dos dos Costas. Costas, acho que é. Agora, que é. Bisneta. Bisavó, sim, exatamente. Exatamente. Bisneta dela. Bom, e então, o Dom José vai acabar por morrer. Eu não queria dizer-vos isto assim. Grande Opa, que spoiler. É engraçado, por acaso não falei aqui, esta família toda real, ela casa em 1760, portanto ela ainda era mais ou menos adolescente, quando há o terremoto de Lisboa, não é? Isto cai tudo, ninguém da família real morreu, aliás, muito poucos aristocratas morreram. O povo morreu sobretudo porque os aristocratas iam à missa mais tarde. Nós sabemos que o terremoto foi no dia de Todos os Santos, portanto, as pessoas estavam nas igrejas, o povo estava na missa mais cedo e os nobres geralmente iam mais tarde, depois de acordar e de mandar as criadas já foram rezar, então se calhar hoje não vou. Pediu por mim, E assim Teresa. se Terão safavam. interpretado que Deus Nosso Senhor estava a fazer um castigo. Claro. Sim. Claro, sim, devia um ser castigo bem, o divino. tipo Conveniente, não é? Pois. Sim, ouçam o nosso episódio sobre o Padre Malagrida, onde falamos precisamente do castigo divino relacionado com o terremoto. Bom, ninguém deles, claro, nunca mais viveram numa casa de pedra. O Dom José viveu em pânico para sempre e construíram aquilo que nós chamamos a Real Barraca, que é um palácio de madeira gigantesco, incrível, onde hoje está o Palácio da Ajuda. E foi lá que ela casou com o seu tio. Ó tio, assim, muito bem. Claro, morre o Dom José. Que nós sabemos, o consulado do Dom José foi sobretudo marcado, o reinado dele, pelo seu ministro todo-poderoso, o Marquês de Pombal. E, portanto, havia uma animosidade enorme entre Maria e o Marquês de Pombal. Ele, aliás, quando o Dom José ainda era vivo, deixou dito muitas vezes que ela devia abdicar no filho, portanto, saltava uma geração. Ela já tinha um filho mais velho, um homem, e agora esta mulher, eles odiavam-se. E ela tinha contra o Marquês o drama dos Tavras, como nós sabemos, o Marquês de Pombal chacinou a alta aristocracia portuguesa, os Tavras, num processo muito dúbio, não é? E a Dona Maria nunca lhe perdoou aquilo, portanto, foi um E era um choque grande. metediço. Não Era, era? sim. Estava sempre a dar opiniões, a dar opiniões. É verdade, sim. E eles davam-se francamente mal, odiavam-se. E, portanto, assim que morre o Dom José, a primeira coisa que ela faz é acabar com o reinado do Marquês de Pombal. É ele que pede a demissão, que ela assente, pronto, porque ela percebeu. E depois também há mais coisas. Quando se estava muito tempo no Estado, ele era praticamente um ditador, o equivalente a um ditador. Havia muitos assuntos do Estado que estavam descurados, havia papéis com 20 anos à espera de uma assinatura e de um despacho. A situação económica do país estava de rastos também. Parece os dias de hoje, na Um verdade. bocadinho, sim. É o Estado da Justiça. E começa um período a que se chama politicamente a viradeira, que é mudar as políticas do Marquês de Pombal. Nem tudo era bom, nem tudo foi bom. Havia coisas positivas da política do Pombal que também se mudaram. Ela era uma mulher muito beata, muito religiosa, e ele tinha expulsado as ordens religiosas em Portugal. Portanto, ela emenda também a mão, se calhar hoje, à nossa luz, nem todas as coisas positivas. Mas não deixa de ser uma tipa fixe. Criou a Academia Real das Ciências, portanto, há alguns teatros, também o Teatro de São João, penso que é do tempo dela. Enfim, fez assim umas coisas jeitosas. E depois era muito asseada. As Tinha ruas andavam toalhita. sempre porque assim, Andava era sempre uma com a mulher toalhita muito da asseada. mala. E muito asseada. Agora, claro, isto parece estar a correr tudo muito bem, mas a vida dela vai começar a dar uma curva muito sinistra. Logo desde os anos 80, portanto ela andava de pala e farripas. Sim, e com aqueles argolas e chamaços.
Sim. Falamos dos anos 80 do século XVIII, claro. Ela começou a dar sinais de não estar muito boa da cabeça. Tinha ataques de, como se chamava, de melancolia, era como se chamava na altura aquilo, e começaram-se a juntar coisas mais absurdas, como regava as flores do jardim. Há muitas anedotas sobre isso. Regava as flores do tapete, que achava que eram jardins. Tinha assim uns ataques de loucura. Ora, nós sabemos hoje que a loucura ou as condições psiquiátricas não têm uma causa. Ao longo da história temos dito, porque lhe aconteceu isto ou porque lhe aconteceu aquilo. A verdade é que a Isabel Stilo tem um livro sobre a Dona Maria I que aconselho, que foi baseado em muitas cartas, onde se percebe a correspondência que ela trocava com a sua melhor amiga, a priora da Basílica da Estrela, já vamos falar disso, em que se percebe que ela, desde nova, que tem esse pânico em relação à loucura. Portanto, ela percebeu ali. Mas tinha um sentido de autoavaliação própria, até. sim, ok, sim, consciente. acho que estou a perder a cabeça. Não sei agora a Há expressão quem diga certa. até que ela era bipolar, não é? Sim, são tudo prognósticos no final do jogo. Que a não é? sangravam para resolver esse problema. Ela sofreu bastante, sim, dos frios, coisas terríveis. E depois tem aqui, de facto, muitos dramas pessoais que não ajudaram a manter a sua sanidade. Ela perde, no espaço muito curto de tempo, duas das filhas, o filho mais velho, o herdeiro, gravíssimo, a mãe de quem ela era muito amiga, e depois o próprio Dom Pedro III, do marido. E para coroar isto tudo, vem notícias de França, da Revolução Francesa. Para além de ser um ataque a um colega de trabalho, não é? Ou seja, os monarcas absolutos estão a cortar a cabeça a monarcas absolutos. É preciso dizer que ela era parente muito próxima da Maria Antonieta. O pai dela, Dom José, era primo direito da Maria Teresa da Áustria, mãe da Maria Antonieta. Portanto, aliás, padrinho de batismo. Ela nasceu, curiosamente, no dia do terremoto de Lisboa, lá em Viena. Portanto, eram parentes muito próximos. Era matar os nossos primos direitos, era uma coisa muito próxima. Pavor. E aí foi o Isto final. vai chegar cá. Sim, e foi o final da vida dela. E ela começa tudo aquilo que ela, coitadinha, interiormente devia conseguir agarrar uns arames para não perder, perdeu completamente e ela acaba por ser interditada. É um problema grave para a corte. Como é que se interdita um rei absoluto? Um rei tem sempre razão. Como é que isto se faz? Eles afastam-na e é o seu filho segundo, porque o mais velho tinha morrido, João, que vai tomar a regência e que vai, no fundo, substituir a mãe, que estava completamente incapaz. Depois, ela já não dá acordo de si com aquilo que se vai acontecer. O Napoleão invade o país, ou tenta invadir por 3 vezes. A família real muda-se para o Brasil. A sua célebre frase, não vão tão depressa, senão vão pensar que estamos a fugir. A frase de... É ótima. Mas ela já não dava conta de si. E lá no Rio de Janeiro viveu, dava muitos passeios, sempre acompanhada das suas aias, de onde nos vem a expressão Maria vai com as outras, que era o que se dizia no Rio de Janeiro quando haviam passar. Muito giro. Giro, sim. Bom, e depois lá vai morrer o estado cada vez mais grave. Eles mandam vir um psiquiatra, o psiquiatra do rei Jorge III de Inglaterra. A Loucura do Rei, há um filme sobre isto. Sim. Nada serve, ela cada vez pior, tanto que ela passa a história com este nome tão triste, Joana, Maria a Louca. Sim, e lá morre no Rio de Janeiro, muito tantã, sem dar conta sequer, provavelmente, como é que se chamava. Hoje em dia, de facto, fazem-se diagnósticos e até há uma historiadora incrível, Mary Del Priori, uma historiadora brasileira, que também escreveu sobre isto, que diz que há ali uma manipulação masculina para agravar este certeza, Não, faz e é muito péssimo sentido. que a primeira rainha portuguesa seja apelidada de louca, De louca, não é? sim, Entra logo aqui. Parece que- E contemporaneamente. Não Histérica, será por acaso, não é? E contemporaneamente. Ela acaba por morrer, claro. A loucura dela é uma estocada na própria noção de monarca absoluto. Como é que um monarca absoluto... É humano, não é? Exatamente, punha essa coisa em causa. E de facto o absolutismo acaba por ser derrubado em França e mesmo em Portugal não vai durar muito tempo. O filho dela, o Dom João VI, vai ser obrigado a aceitar uma Constituição. Há uma guerra civil entre os netos da nossa morta, Pedro e Miguel, e vai se instalar de vez em Portugal a monarquia constitucional. O corpo dela volta para Portugal e lá está, no lugar que ela escolheu, a Basílica da Estrela, em Lisboa, fundada por ela. Está sozinha, o resto da família não está ali. E se houvesse livro do Guinness, Dona Maria, a primeira mulher monarca em Portugal, a última rainha a viver todo o seu reinado como uma monarca absoluta e a única em toda a história da Europa a ter morrido nas Américas. Faz hoje 207 anos.